É através de nossa imaginação que somos levados às profundezas de nossa alma, onde residem segredos sombrios, de personagens enigmáticos vivendo e cenários obscuros. Desde mansões assombradas até os becos mais sinistros das grandes metrópoles ou pequenas aldeias cujas histórias desvendam camadas de suspense e intriga. Prepare-se para ser envolvido por tramas complexas, onde cada reviravolta revela uma nova peça do quebra-cabeça. Dos arquivos policiais às sombras do sobrenatural, cada conto desafia suas expectativas e mantém você à beira do assento até o desfecho surpreendente. Enquanto os personagens enfrentam seus próprios demônios internos e perigos externos, os leitores são levados a uma jornada emocionante através do desconhecido. Prepare-se para desvendar enigmas, enfrentar o desconhecido e descobrir que nem sempre o que parece ser é a verdade. Mistérios Sombrios é uma antologia que desafia e encanta os amantes do mistério em todas as suas formas. Se você é um escritor de imaginação criativa, não perca essa oportunidade de escrever seu conto. Olá. Um projeto bem elaborado é crucial para o sucesso de qualquer empreendimento, seja ele organizacional, financeiro, cultural, entre outros. Uma atenção especial necessita ser dada aos projetos que dependem de doações, financiamentos ou parcerias. Pensando nisso, trouxemos para o quadro Projetos Culturais dessa semana a importância da elaboração de um bom projeto para conseguir sucesso no processo de captação de recursos. O vídeo foi produzido com o uso do recurso de inteligência artificial. E se você deseja saber mais sobre a aplicação da inteligência artificial em seus projetos, entre em contato conosco através do e-mail contato@aneecultura.org. Este é o quadro Projetos Culturais, no canal da ANE, em parceria com a Rede UTV. Em primeiro lugar, um projeto detalhado demonstra profissionalismo e comprometimento, fatores essenciais para atrair investidores e doadores. Ele deve incluir objetivos claros, metas mensuráveis e um plano de ação bem definido, o que transmite confiança sobre a viabilidade e o impacto positivo da iniciativa. Além disso, um bom projeto identifica as necessidades e problemas que pretende resolver, apresentando dados e evidências que justificam a solicitação de recursos. Isso ajuda a convencer os potenciais financiadores de que o investimento será bem aplicado e trará resultados concretos. A transparência no uso dos recursos também é fundamental. Portanto, o projeto deve conter um orçamento detalhado, cronograma e mecanismos de monitoramento e avaliação. Por fim, a existência de um projeto bem elaborado serve como um guia estratégico para a implementação das ações, ajudando a manter o foco e a eficiência ao longo do tempo. Ele também pode ser utilizado como um documento de referência para futuras captações de recursos, criando uma base sólida e uma reputação positiva para a organização. Em suma, um projeto bem estruturado é fundamental para garantir o financiamento necessário e, consequentemente, a realização das iniciativas planejadas. Olá, gente, tudo bem? E hoje no nosso quadro Escrita Criativa aqui no canal da ANE, em parceria com a Rede UTV, nós vamos falar um pouquinho sobre o gerúndio. Isso mesmo! Se você adora escrever e você não sabe a importância desse tempo verbal para a narrativa, eu vou te dar algumas dicas super importantes. E eu também super aconselho você a começar a desenvolver o gerúndio na sua narrativa. Por que eu tô falando isso? Então, se você quer dar continuidade, profundidade e emoção à sua história, adicione o gerúndio.
Porque o gerúndio ajuda a dar o processo de continuidade de cenas e da história por um todo, fazendo com que os seus personagens se conectem mais com a história e com isso o seu leitor também se conecte mais com a história. Porque quando você dá a certeza de que está acontecendo algum movimento, de que está acontecendo alguma ação na sua história, você faz com que ela se torne mais intensa. Entretanto, não é uma intensidade forçada, muito pelo contrário, você consegue dar mais intensidade usando o gerúndio de uma forma muito mais leve, porque você vai fazendo com que a história se mova devagar, mas com que ela seja fluida ao mesmo tempo, que ela não fique parada, estagnada, onde você não consegue mais mudar as coisas de lugar. É como se, por exemplo, você estivesse andando num corredor todo escuro e você fosse indo a passos bem devagar, mas continuamente, e uma luz fosse se abrindo lá no fundo. Você vai trazendo as emoções de uma forma muito leve, mas contínua para o seu leitor. Outra coisa bem interessante é que o gerúndio também ajuda a dar dinâmica na sua história, fazendo com que os acontecimentos vão indo fluidamente para não ficar uma coisa muito cansativa, porque quando a gente escreve, muitas vezes a gente não usa os tempos verbais adequados, a gente torna a história muito cansativa, fazendo com que fique pesada a história. Eu sei que muitas vezes existem cenas de ação, existem cenas de suspense, que é bom fazer uns cortes um pouco mais bruscos. Entretanto, quando você usa o gerúndio para fazer as transições, você vai estar trazendo uma história um pouco mais suave, principalmente se você vai estar falando sobre acontecimentos que podem dar um choque muito grande ao seu personagem. Então é bom você cuidar um pouco e tentar usar outras formas narrativas ou outros tempos verbais e também tentar adaptar o gerúndio à sua história. Talvez pode ser aí a grande chave de você construir ainda melhor a sua história e a sua narrativa. Outra coisa bem interessante, gente, é que o gerúndio ele funciona muito bem em cenas de ação, porque faz com que a ação ela continue andando, né, sem que você tenha que cortar ela imediatamente. Isso faz também com que o leitor se interesse ainda mais, porque ele vai estar acompanhando cada movimento que os seus personagens ou o seu personagem principal está fazendo. Isso faz também, gente, com que você mostre mais profundidade à sua história. Você traga literalmente o seu personagem para viver cada momento e com isso o seu leitor também vai ficar bem atento e envolvido com a história. Porque o seu objetivo como escritor é trazer a sua história ao mundo, fazendo com que os seus leitores compartilhem a sua história com novos leitores e assim você vai construindo o seu legado, correto? Então, você tem que entender como isso vai funcionar e para você entender isso, você vai ter que começar a muitas vezes trabalhar tempos verbais diferentes, você vai ter que começar a usar técnicas diferentes até você achar a sua linguagem única. Eu falo muito também sobre linguagem única porque a gente tem que ter a nossa identidade como escritor. A gente tem que entender como a gente vai se expressar para o mundo. E quando você começa a usar tempos verbais diferentes, você vai se adaptando à sua identidade que você está construindo com o seu processo de escrita. Então, quando você começa esse processo, você vai começar também a se conhecer melhor e com isso você vai criar novas formas narrativas para trazer o desenvolvimento de seus personagens, de cenário, da sua história por um todo e até mesmo momentos de pesquisa. Outra coisa bem interessante do gerúndio é o desenvolvimento de cenários. Isso mesmo, você consegue trazer ao seu leitor mais conteúdo e mais profundidade dos cenários por um todo e fazendo com que a sua história também enriqueça. Quando você descreve os seus cenários trazendo o gerúndio, você consegue dar mais envolvimento e emoção aos seus personagens e com isso ao seu leitor. Lembrando, gente, escrita é pesquisa, escrita é
trabalho contínuo. Todo dia a gente tem que escrever, todo dia a gente aprende uma técnica nova, todo dia a gente erra e todo dia a gente desenvolve alguma coisa que vai nos ajudar no futuro com a nossa escrita e por aí vai. Então, quando você começa a usar o gerúndio ou outros tempos verbais, tem também, gente, outros tempos verbais que são muito importantes para dar profundidade e narrativa temporal, que também vão ajudar a sua história, que é o pretérito mais que perfeito, que eu vou falar também em um outro programa seguinte. Então, quando você começa a trabalhar esses tempos verbais, o pretérito mais que perfeito, que por sinal Machado de Assis era mestre nesse tempo verbal. Então, uma dica que eu vou te dar aqui agora é, se você ainda não começou a escrever no gerúndio, eu super recomendo a você começar a introduzir o gerúndio na sua narrativa. E outra coisa, eu sempre falo que você tem que ler livros de diferentes gêneros, né? Para você entender melhor a narrativa dos autores e por aí vai. Expandir o seu vocabulário, mas hoje eu vou te dar uma dica diferente. Eu vou te aconselhar a você ler livros de gêneros que você goste, porque assim você vai começar a entender os tempos verbais que cada um dos autores que escrevem gêneros que você gosta usam. Isso faz com que você entenda como é a forma narrativa deles e vê também se funciona ou não, vê se você consegue se adaptar ou não. Como eu falei, Machado de Assis era mestre no pretérito mais que perfeito. Então, se você gosta desse tempo verbal, leia a coleção de Machado de Assis. Você vai entender muito mais a técnica que ele usava, você vai entender como ele fazia o desenvolvimento dos personagens e por aí vai. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando que todas as sextas-feiras, às 22 horas, estamos aqui no canal da Anne, ajudando cada dia mais você, escritor, no desenvolvimento da sua carreira. Canal da Anne, em parceria com a nossa Rede UTV. Tchau, tchau! Seu nome será treinado, estrela da manhã. Como quem não quer nada e vai ganhando a nossa confiança.
Olá, escritor! Você sabe o que é um book trailer? Um book trailer pode ser uma ferramenta poderosa para divulgar um livro, pois oferece uma prévia visual e emocionante da história, capturando a atenção dos seus potenciais leitores. Aqui estão 10 razões pelas quais um book trailer é importante. Atração visual. O vídeo oferece uma maneira envolvente de apresentar visualmente a atmosfera e os personagens do livro. Impacto emocional. Pode despertar emoções e curiosidade nos espectadores, incentivando-os a querer descobrir mais sobre a história. Alcance ampliado. Compartilhamento fácil em plataformas de mídia social e sites, alcançando um público mais amplo do que apenas os leitores tradicionais. Memorabilidade. As imagens em movimento e a música podem criar uma impressão duradoura na mente dos espectadores, tornando-os mais propensos a lembrar do livro. Diferenciação. Destaca o livro em um mercado saturado, oferecendo uma experiência única que se destaca entre as simples descrições de texto. Engajamento. Encoraja os leitores a se envolverem com o conteúdo antes mesmo de começarem a ler, gerando interesse e entusiasmo. Apelo multissensorial. Combina elementos visuais e auditivos para criar uma experiência imersiva que ressoa com os espectadores de maneiras diferentes. Compartilhamento viral. Se for cativante o suficiente, os espectadores podem compartilhar o vídeo com seus amigos e seguidores, ampliando ainda mais o alcance do livro. Aumento das vendas. Um book trailer bem feito pode levar diretamente a um aumento nas vendas do livro, à medida que mais pessoas se interessam pela história. Versatilidade. Pode ser utilizado em eventos de lançamento, em apresentações de autores, em campanhas de marketing online e offline, adaptando-se a várias estratégias de divulgação. E aí? Se sentiu encorajado a produzir o book trailer de seu próximo livro? É mais barato e prático que você imagina. Preços especiais para associados da ANI, Associação Nacional de Escritores e Editoras. Olá, eu sou Edilberto Salinovo, escritor e diretor da ANI, Associação Nacional de Escritores e Editoras. Hoje vamos falar sobre gratidão. A gratidão é uma poderosa força positiva em nossas vidas. Ela nos lembra das coisas boas que temos e nos ajuda a valorizar as bênçãos, mesmo nos momentos difíceis. Expressar gratidão traz uma série de benefícios para a nossa saúde mental e emocional. Ao cultivarmos a gratidão, desenvolvemos uma mentalidade mais positiva e otimista. Focamos nas coisas boas ao nosso redor e aprendemos a apreciar as pequenas alegrias da vida. Expressar gratidão regularmente fortalece pessoas e relacionamentos ao nosso redor. Quando reconhecemos e agradecemos as pessoas que nos cercam, cultivamos laços mais profundos e significativos com elas. A gratidão também nos ajuda a lidar com o estresse e a adversidade. Ao focarmos nas coisas pelas quais somos gratos, podemos encontrar conforto e esperança mesmo nos momentos mais sombrios. Praticar a gratidão diariamente pode melhorar nossa saúde mental, reduzindo sintomas de depressão e ansiedade. Ela nos ajuda a manter uma perspectiva equilibrada, mesmo diante dos desafios da vida. Um dos aspectos mais poderosos da gratidão é sua capacidade de mudar nossa percepção. Ao nos concentrarmos no que temos em vez de
que nos falta, desenvolvemos uma atitude de abundância e contentamento. A gratidão também nos torna mais compassivos e generosos. Quando reconhecemos as bênçãos que recebemos, somos inspirados a compartilhar nossa felicidade e recurso com os outros. Não importa o quão pequeno seja, cada ato de gratidão conta, desde manter um diário de gratidão até expressar verbalmente nossos agradecimentos. Cada gesto fortalece nossa capacidade de reconhecer e valorizar as coisas boas da vida. Obrigado e até a próxima semana.